Unidos ao Santo Espírito, a Deus, amor e caridade, a nossa casa, a Amantíssima, fundada no dia 20 de julho de 1947. Para nós é uma alegria muito grande receber aqui o INTERCEP, a Federação Espírita Pernambucana e as casas co-irmãs, todos os trabalhadores. É um momento de festa, é um momento de banquete espiritual e que Deus permita que possamos repetir esses momentos doravante com mais frequência, porque se tem uma coisa que nós sentimos, e aí eu estou me referindo a mim especificamente, particularmente, é a ausência de grandes eventos no interior. Muitas vezes nós temos que nos dirigir à capital, e isso para nós que moramos, Garanhuns não é tão longe, mas também não é tão perto, exige toda uma infraestrutura e uma certa condição financeira. Então, receber será sempre uma alegria, uma honra, e que Deus abençoe a todos nós. Vamos à nossa roda de conversa. Boa noite. Meu nome é Osílio Exílio, sou trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. Atualmente estamos à frente da vice-presidência. Nosso presidente está compondo aqui a nossa mesa, a nossa roda de conversa. Nossa boa noite e boas-vindas a todos. Obrigado pelo acolhimento, gratidão em nome de toda a equipe da Federação pela presença e pelo abraço fraterno que recebemos, não necessariamente abraçando a cada um, mas sentimos e percebemos esse abraço. Nós vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, a anotação, a nossa principal vai fazer a leitura, depois faremos a prece e começamos então a nossa roda de conversa. Livro Doutrina e Vida. Mensagem Emmanuel e a unificação do Espiritismo. A unificação espiritualista constitui problema, credor da mais legítima cooperação de quantos colaboram nas obras da verdade e do bem no plano espiritual. Difícil padronizar a interpretação, de vez que ninguém pode trair o degrau evolutivo que lhe é próprio. Cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões de sua janela. Ouvirá segundo a acústica instalada por si mesmo no santuário interior e compreenderá, na medida de suas realizações e experiências. Entretanto, nosso problema de união, ao que parece, não se relaciona com a exegese. É questão de fraternidade sentida e vivida, portas adentro da organização doutrinária, para que as obras não se esterilizem à míngua de fé e para que a fé não pereça sem obras. Trata-se de avançado cometimento de boa vontade de cada companheiro na construção do edifício coletivo do bem geral. Serviço de compreensão elevada, em que, para unir em Cristo, não podemos prescindir da renúncia cristã, aprendendo a ceder com proveito, no esforço de todos, com todos e para todos, em favor da vida melhor. Vamos à nossa prece, mantendo e buscando que chega agora, a sintonia com a espiritualidade presente, com o pensamento amoroso de Jesus, e elevando o nosso coração, os nossos corações em gratidão ao nosso Mestre amado. Gratidão por esta oportunidade de te servir, Senhor.
e servir a doutrina espírita. Gratidão pelos corações que aqui se encontram unidos em torno do teu nome. Gratidão, Mestre amado, por permitir que estes irmãos, trabalhadores, de casas espíritas diferentes, possam aqui estar trabalhando, unificando pensamentos, ações, em busca do estabelecimento do teu reino, do reino de Deus aqui. Mestre amado, te pedimos que inspire a estes nossos irmãos que estarão aqui à frente, conduzindo as nossas reflexões acerca da temática da noite. Pedimos, Mestre amado, seja conosco, hoje e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa roda de conversa tem como tema o tema central do trabalho que estamos realizando esse ano de INTECEP, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco, que é um questionamento: o que estamos fazendo no novo cristianismo? Questionamento colocado por Bezerra Menezes na obra Jesus e Nós, e que trazemos aqui com Edgar, o irmão Edgar, da Seara Espírita Allan Kardec, o Cláudio, do Joana de Anjos, né? Centro Espírita, Centro de Estudos, não Espírita Mundiais, nossa irmã Marinal, que é da casa, conhecida de todos, Cristina Pires, como eu comentei antes, Federação Espírita Pernambucana, nossa presidente, e eu, que já me enfrento a vez, os leigos que vou mediar. Vou sentar aqui para ficar mais confortável, mas eu espero que o volume da minha voz seja possível para que todos acompanhem. E em torno dessa temática, está tranquilo, né? Em torno dessa temática, nós queremos colocar inicialmente para ligar para você, meu irmão, essa questão do novo espiritismo, questão que Zé Menezes nos coloca, e a vivência da caridade. Qual a relação? Boa noite, pessoal. Boa noite. A vivência da caridade. O cristianismo já vem de Cristo. E Cristo, quando esteve aqui na terra, o Cristo, foi que ele mais pregou a sua jornada durante o período que passou aqui conosco. Praticou a caridade, o amor incondicional, o perdão, todas as formas de amor, né? Mas já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos capengando, vamos dizer assim, na vivência, né? Na vivência desse novo cristianismo, né? Porque ainda não conseguimos nos transformarmos, né? Nos tornarmos verdadeiros cristãos, seguidores do Cristo. Porque não é fácil, vamos dizer assim, para nós espíritos ainda de pouca elevação. Estamos num planeta ainda de provas, expiações, passando por transformações, né? E lutando contra os nossos males, contra as nossas tendências ruins que trazemos de vidas passadas, como orgulho, vaidade, e essas entradas ainda diante da nossa pequenez ainda não nos deixa praticar, né, essa caridade do Cristo, né, essa vivência do novo cristianismo. Mas nós temos uma luz que é o Espiritismo, que nos mostra o caminho que temos que seguir, né, esse norte. E essa doutrina ela nos esclarece de uma forma assim, que quando nós adentramos a doutrina espírita, acho que acontece com todos, quando entra, quer que todo mundo se converta, quer que todo mundo conheça, né? Mas a gente sabe que cada um tem um estado evolutivo e tem o seu momento,
e a gente tem que respeitar. Mas estamos tentando, né, vivenciar, né, essa caridade. A doutrina espírita, ela prega o que? Fora da caridade não há salvação. Né? E isso é uma diferença enorme, não menosprezando as demais religiões, mas frisando bem esse movimento que o Espiritismo tem e esse foco que a gente tem. A doutrina espírita, todos os trabalhadores são voluntários. Ninguém trabalha por dinheiro, ninguém ganha, assim, materialmente falando, ninguém ganha nada com isso. Estamos aqui por amor ao movimento, por amor à causa. E eu acho que isso já é um grande passo, uma grande caridade conosco mesmo. Né? Porque quando a gente se propõe a trabalhar numa casa espírita, a gente está tentando se melhorar, se transformar, né? Fazer o melhor de você, o melhor de si. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Legal, você cita a questão do orgulho, da vaidade, como você falou, isso é muito importante. Os trabalhadores, os espíritos são trabalhadores de faculdade e que não ganham nada. Pelo contrário, né, a gente sabe que a gente faz um esforço para, inclusive, ajudar o trabalho. Eu vou voltar daqui a pouquinho para você com essa questão do orgulho da vaidade e a relação com o tempo. Mas para a gente diversificar aqui as falas, nesse momento, eu vou aqui para outra extremidade, a nossa irmã Cristina Pires, porque quando a gente fala de novo cristianismo, né, o que estamos fazendo deste novo cristianismo, novo, é nós, cada um de nós, né, se conhecendo, buscando a sua responsabilidade nesse processo. Qual seria o teu olhar, Cris, para essa linha da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, nesse processo do novo cristianismo? O que a gente chama de novo cristianismo nada mais é do que a nossa própria doutrina espírita. Dá para escutar? Se precisar, fique bem. Eu sei que eu falo mais baixinho, não tenho tom de voz do nosso Pinole, né? Aí tem uma fala de Joana de Ângeles que diz assim, que a proposta renovadora de Jesus tem uma direção certa. A transformação moral da criatura para melhor, sempre e incessantemente. Nesse sentido, ninguém pode se considerar excluído dessa oportunidade. Ou seja, esse autoconhecimento para esse novo cristianismo, a bem da verdade, é a gente procurar aprender e colocar em prática o que Jesus já vem ensinando há mais de 2000 anos. A gente está chamando de novo, mas não é tão novo assim. Nós precisamos dessa oportunidade. E não estamos excluídos desse caminho. O próprio Jesus já disse que ele não vai perder nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Ou seja, a gente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar assumir essa responsabilidade de se conhecer melhor para colocar em prática esses ensinamentos. Porque se eu não consigo me conhecer, eu gosto às vezes de fazer uma alegoria com um espelho. Se eu não consigo me olhar no espelho, e nesse espelho eu me ver, não meus cabelos brancos, minhas rugas da idade, mas me ver com as minhas imperfeições e com as conquistas que eu já consegui. Eu já tenho algumas conquistas, mas se eu consigo me ver nesse espelho, eu assumo essa responsabilidade de me tornar cada dia melhor para mim, para o próximo, e nesse caminho eu vou me tornar melhor para o Pai, que é isso que Ele espera de mim. Ou seja, a minha responsabilidade é muito grande, mas eu confio e muito em quem caminha comigo, porque sozinha eu não vou fazer nada. E sem Jesus eu não vou conseguir fazer as escolhas que eu preciso fazer todo dia.
que todo dia eu preciso fazer escolhas para me melhorar e para melhorar o entorno do meu caminho. Eu acho que é por aí. Eu também acho. Eu não sei se eu estou achando muito, né? Vamos envolvendo as respostas e seguindo, tentando fazer um raciocínio só. E você falou, eu estou anotando algumas coisas aqui, porque a gente vai fazer uma segunda rodada, né? Então já saiu ali o orgulho vai dar, transformação moral constante. Estou pensando nisso aí também, mas a gente volta. Mas quando a gente fala, como a Cristina falou agora, da questão que a gente precisa se milionário, que a gente tem que fazer essa busca, tem um dito popular, Maranhão, que é assim, na prática a teoria é outra, né? Mas na nossa prática, tanto da casa espírita quanto de nós espíritas, qual é a teoria que nós devemos praticar em relação ao que bem foi colocado por Cristina, esse novo cristianismo que é a doutrina espírita? À vontade. À vontade. Então, respondendo à proposição aqui, primeiro, abençoado seja Bezerra de Menezes, pelo livro publicado, pelo questionamento. O que estamos fazendo do novo cristianismo? Como disse a nossa irmã Cristina, é a própria doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E a questão dessa junção da teoria à prática, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para nós que abraçamos a terceira revelação, que estudamos e que sabemos que tudo, absolutamente tudo que pensamos, que fazemos, que deixamos de fazer, está sendo registrado, acompanhado pelo nosso Pai Criador. Se nós estamos ou não colocando o nosso pouco conhecimento da doutrina que é profunda, que é bela, que nos liberta de nós próprios, dos nossos vícios morais, é uma questão da nossa consciência. É uma questão que deve ser analisada pela providência divina. Nós precisamos também lembrar, neste momento, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas em Mateus, porque à tarde eu tenho que falar 2 minutos e meio e eu sou parada. Eu não esqueço. É brincadeira. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, nós temos aquela frase, o ensinamento emblemático do Cristo. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Então Jesus veio como segunda revelação da lei divina à humanidade, não para criar o que se esperava, um novo governo, chefiar uma revolução, liderar o povo, para tirar o Império Romano, para estabelecer uma nova ordem de coisas. Não, Jesus veio para revolucionar as consciências, para que as pessoas entendessem que a boa nova, o Evangelho, ela se refere diretamente a cada um de nós. E é o que nós escutamos, é o que nós temos lido. A questão é, nós estamos entendendo da maneira correta, nós estamos mais do que compreendendo, lutando bravamente na hora das nossas escolhas, para sempre pensarmos o seguinte, eu pelo menos acho que isso deve ser primordial em nossas vidas. E se Jesus estivesse no meu lugar, no nosso lugar, nesta situação específica, o que ele faria? O que é que eu, como espírito imperfeito que sou, extremamente perfeito, posso fazer minimamente para me colocar no lugar do próximo e fazer o bem, sem olhar a quem? E aí tem também a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus colocou no mundo, né? Em quem nós devemos nos inspirar. E aí veio de Jesus. Jesus de Nazaré é o nosso modelo. E quando Bezerra, nosso querido irmão Bezerra de Menezes, a quem somos muito gratos por tanto amor, por tanta luz e por tanta assistência que até hoje ele tem tido por todos nós, ele pergunta o que é que nós estamos fazendo do novo cristianismo, da doutrina espírita. Ele está perguntando também o que estamos fazendo de nós. Nós temos recebido tanto, eu particularmente disse ontem na palestra, vou dizer de novo aqui, se eu particularmente não tivesse conhecido o Espiritismo na minha juventude, eu nem sei se eu estaria aqui.
Então, primeiro, gratidão a Deus por termos conhecido o cristianismo redimido, o Consolador prometido por Jesus. Em segundo lugar, responsabilidade de cada um de nós. O que estamos fazendo dessa luz, desse manancial ininterrupto de amor, de paz, de caridade, de fortalecimento da fé? Estamos levando para além das nossas casas residenciais, ou seja, onde vivemos a maior parte do tempo, as nossas casas espíritas, porque nós vamos comprovar o nosso nível de cristianismo, de assimilação do cristianismo e principalmente no coração, no contato com os nossos semelhantes. Se nós nos escondermos, vamos conseguir evoluir. É no trabalho, é nos demais grupos sociais onde interagimos que nós vamos mostrar que nós precisamos aprender a amar. E o nosso maior modelo é Jesus. Tem os espíritos de luz que nos amam e que estão sempre ao nosso lado. A exemplo de Bezerra, a exemplo de Chico Xavier, a exemplo de Valdo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. Mas nós não podemos esquecer, a responsabilidade maior está dentro da nossa consciência, do nosso coração, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, dotados de inteligência, de livre-arbítrio e perfectíveis. Estamos seguindo esse caminho? As dificuldades são imensas. Existem muitos desvios. E que Deus nos ajude, que Jesus, nosso Mestre, nos auxilie sempre, para que as nossas escolhas sejam sempre para o novo cristianismo. Porque, como disse Edgar, um dos princípios básicos da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, fora do amor, fora da colocação no lugar do outro, de tentarmos de todas as formas amenizar o sofrimento do nosso semelhante. É o que eu conheço nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Você falando aí de quando estou numa situação, né, eu pergunto o que eu faria, o que Jesus faria. Eu às vezes baixo um pouquinho assim para poder, vou ali para um Chico Xavier, e eu ainda não consigo, eu fico pensando, é muito difícil. Mas a gente tem, porque inclusive foi a espiritualidade que nos apresentou através, como você citou a questão do livro 5, do Livro dos Espíritos, o modelo de guia mais perfeito que Deus tem oferecido, é uma coisa contínua. Continua sendo Jesus o nosso modelo, o nosso guia. Então a nossa prática, como você colocou bem, tem que buscar essa linha. E tem que buscar essa linha, agora com o nosso irmão Cláudio, com fraternidade, né, mano? Com fraternidade, com unidade, porque a gente, quando fala da questão de como fazer isso individualmente, enquanto espíritas, mas também as casas espíritas, as instituições, a federativa, os centros. Então a gente olha para as instituições e pensa também na unidade, na unificação. Unificação, união, fraternidade. Relacionada com esse novo cristianismo e o que nós estamos fazendo nesse sentido. Boa noite, gente. Eu vou ficar sentado, eu saí de uma crise lá do Tite, e aí eu não posso dar uma queda. Isso não é cola não, viu? É programação. Mas eu virei o papel aqui e queria começar justamente com uma fala que tem aqui. DIF, Departamento de Integração Federativa. Reunir, unir e unificar. Reunir é fácil. Unir, a gente precisa aprender a ceder. Né? E unificar. Não é formalizar posturas, procedimentos. Nós temos um hábito, quando eu digo nós, quero me referir a mim, por exemplo, eu sou lá do Jornal de Anjos. E de vez em quando alguém no Instagram coloca assim: eu estou chegando na Garanhuns, eu queria conhecer o centro espírita. Aí eu pergunto: qual bairro você mora? Ou vai morar? Se é lá perto do Paulo de Tarso, aí eu mostro logo todos os endereços, né, dos centros. Está aí todos os endereços, como chegar, mas você mora, vai, você pode ir para o Paulo de Tarso. Aqui, no centro aqui, na Relógio de Flor, na Fonte Luminosa, tem duas instituições, inclusive as decanas de Garanhuns, a SEAC, que vai fazer 100 anos, né? E o Deus, Amor e Caridade é a segunda instituição fundada aqui.
Você ali perto do Bezerra de Menezes. Então, eu vi aqui embaixo, reunir, unir e unificar. E aí a gente coloca unidade e fraternidade. Cada casa tem um jeito de trabalhar, tem seu estilo, tem suas regras, suas normas. Uma vez, eu lembro que em um dos eventos da Federação Espírita aqui, numa das temáticas, alguém perguntou assim, mas a federação não pode proibir alguém de colocar o nome de centro espírita? Eles, como é que a gente vai proibir isso? A gente não é dono. Eu não posso abrir uma igreja católica, eu posso? Não posso fazer isso. Então eu tenho que me preocupar com a unidade. A unidade ela tem que vir para a unificação. Hoje, na nossa sala temática, né, a grata surpresa, para quem não sabe, da segunda edição do Livro dos Espíritos, foi autorizado pelo próprio Allan Kardec, no túmulo dele, o Livro dos Espíritos 2, pelo próprio Allan Kardec. Isso é uma coisa magnífica. Então, a unidade precisa ser feita num sentido em que todos possam se ajudar, uma casa ajudar a outra. E nós fazemos isso. Eu, pelo menos, eu faço isso. Vai lá em tal instituição. Já aconteceu, por exemplo, de a pessoa estar em tratamento espiritual em nossa casa e disse, Cláudio, mas é tão longe ali tomar um passe aí, eu faço a mesma coisa. Vai lá na Kardec, tomar um passe lá. Lá no Deus Amor e Caridade, lá no Bezerra de Menezes, vai lá no Paulo de Tarso. O importante é que você tome. A casa que você vai tomar, eu não estou preocupado não. Agora eu estou preocupado se você não quiser tomar. E aí nós temos a questão da fraternidade. Aí a gente tem que pegar o restante de grado. Não é? Quando ele colocou para a gente. Fraternidade. A gente lembra daquela história do feixe de varas? Um feixe com uma vara só é fácil de quebrar, né? Mas se eu tentar quebrar o feixe de varas, eu consigo? Tem que ter muita força. E olha que se brincar, a gente não vai quebrar um feixe de varas. Nós somos um feixe de varas. Deveríamos pelo menos ser um feixe de varas. Ele disse que nós trabalhamos voluntariamente, que nós não recebemos remuneração. Eu lembro, me remeteu à minha época do teatro espírita, onde uma vez um cidadão fez, rapaz, vocês se matam de trabalhar com esse negócio que vocês fazem aí, de viajar em carro, apertado, com esse monte de... Vocês não ganham nada não, mas vocês cobram o ingresso. Eles cobramos o ingresso, lógico, mas para cobrir o custo. Mas nós não recebemos. E a pessoa ficou chocada, como muitas pessoas ficam chocadas. Lá uma vez no Jornal de Anjos, uma mulher perguntou, vocês não pedem nada não? Aí eu olhei assim, mas a gente faz é pedir. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem dízimo. Então a fraternidade, você chega na casa, ela está limpinha, está bonitinha, está arrumadinha, e você já sabe que ali está gastando com aquilo, né? Então mas a gente não vai exigir nada, porque precisa ser feito com amor. Não constranger. E sempre alguém ajuda de alguma forma. Sempre alguém faz alguma parte, dá algum pouquinho. E a gente precisa lembrar do óvulo da viúva. Talvez hoje fosse uma moeda de 10 centavos, vamos dizer assim, R$1. Que eu acho uma passagem belíssima também. Olha, qual é a passagem do Evangelho que não é bela? Vocês conhecem? Todas são belas. É lógico que a gente precisa entender, não literalmente, o que Jesus colocou ali. E todo mundo lembra dessa passagem, né? Os homens passavam ali, tiravam suas túnicas fartas, moedas de prata, de ouro, e jogavam lá na arca do tesouro, como disse a criança lá na Federação Espírita, na evangelização, para que evangelizador é gasofilaço. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito gasofilaço. Né? A criança estava estudando o Evangelho. E veio a pobre viúva e deu apenas um denário, né? Uma moeda, eles uma moeda, não é isso? 2 moedinhas de prata, se não me engano, uma coisa assim, né? E Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros 10, menos apóstolos. Mas sim, como assim? Como assim? Então, quando a gente fala de fraternidade, Jesus diz a eles, ela deu
o que tinha e o que restava. Kátia vai lembrar de uma coisa que aconteceu com Kátia, não sei se ela está aqui. Nós começamos aqui no Deus da Kátia da campanha no Rio, diariamente. Lembra, Kátia? Eu lembro que nós estávamos fazendo, fizemos a campanha do Rio em todos os bairros daqui dessa cidade. Praticamente todos não, estou exagerando. E eu lembro que nós passamos, eu estava com um problema no pescoço, um pescoço-colo, né? Não podia virar a cabeça, estava só acompanhando nosso Eres, o outro grupo do outro lado da rua e eu com o Eres no lado da rua. Quando passamos aqui na Frei Caneca, hoje essa casa não existe mais. Várias casas bem arrumadinhas, mas tinha uma casa tão pobre, que a gente parou um momento assim, gente, vamos chegar ali no cantinho, vamos fazer uma cesta e deixar aqui. Sério, vamos deixar a cestinha. Então nós passamos, eu escutei um grito: ei, não vai parar aqui não? E a gente ficou. Era a mulher daquela casa, pobrezinha. Aí eu e eles olhamos um pouco assim, agora. Aí voltamos, aí eles: vocês estão fazendo o quê? Eu estou vendo vocês passando. Não, é a campanha do Quilo, em nome de Jesus, nós somos você, Espírito de Deus, amor e caridade. Aí a gente está arrecadando um quilo de alimento para Perezinho. E por que não pediram aqui? Aí a gente teve que pedir, gente. A gente teve que pedir. Espiritamente. Mente ou não mente? Mente. Todo mundo mente. Né? Eu mesmo, se eu estiver mentindo. E aí a gente esqueceu, porque a gente tem tanta coisa assim. Não, quando nós olhamos para dentro da casa, dá para ver a janela, estava o esposo dessa mulher deitado, no famoso barriga para cima. Ele fez assim: ô moço, e eu estou operado aqui me recuperando, por isso que eu não levanto para atender. Aí ela trouxe um pacote de macarrão e disse assim: olha, eu só tenho 2. Eu só vou usar um porque eu preciso fazer um mosquito. A gente recebeu não, nem dentro da seja eles. E a gente ficou desnorteado. Isso é fraternidade. Às vezes parece que não está funcionando. Não sei se alguém aqui já teve esse sentimento. Parece, eu não lembro quem falou hoje lá no caderno, que o mundo estava cansado. A pessoa que falou. Foi Carlos Eduardo. Carlos? Carlos Eduardo. Pronto, que o mundo estava cansado. Então dá a impressão que a gente está fazendo e não está valendo a pena. E aí eu lembro, se não me engano, se não me falha a memória, essa história, foi mais de Teresa de Calcutá, acho que é Edivaldo que contava isso, que questionava a Maria Teresa. Acho que vocês conhecem isso. Que o que ela fazia equivalia a uma gota d'água no nosso oceano. Diante de tanto sofrimento que existe no mundo. Que não faz diferença. E realmente não faz diferença. Assim, né? Tanta gente leprosa, tanta gente doente. Vai fazer diferença para mim? Ela disse: meu filho, mas o oceano sem uma gota d'água fica menor. E tem uma história, eu não sei de quem é, se alguém souber pode dizer o autor, que é daquele rapazinho que estava correndo na praia, jogando as estrelas no mar, de volta ao oceano. Feito louco, ele ia, voltava, e alguém vinha caminhando e viu aquele ato e disse: você é muito tolo. Você está jogando estrelas de volta para o oceano, por quê? Senão elas vão queimar. Centenas aqui, né? Ela vai queimar, porque elas não são as gueiras. Mas você é burro. Olha quantos quilômetros de praia, quantas estrelas estão aí na praia, não faz diferença nenhuma o que você está fazendo. Ele pegou novamente a estrela e disse: realmente, mas para essa daqui faz muita diferença. No outro dia estavam os dois juntos, fazendo a mesma atitude. É fraternidade. Não é eu querer a unidade, eu querer impor meu jeito, o jeito que a minha casa trabalha. mas eu vou lá no Deus, Amor e Caridade, é diferente do Joana de hoje. Sim. Muitas pessoas já me disseram assim: por que você está sendo tão longe da sua casa? Porque eu já me identifiquei com a casa há mais de 15 anos. Não é eu querer dizer que no Joana de Anjos é melhor do que os outros centros, nós fazemos melhor do que o outro. Não.
Onde é que você se identifica melhor? Onde é que você se sente bem? Paulo, tem uma frase de dizer que diz assim, que a unificação ela é urgente, mas não é apressada. Não é apressada. Porque como é que diz o ditado, quem faz apressado cumpre, né? O apressado. O apressado cumpre. É a natureza não dá salvo. A natureza não dá salvos. Então a gente precisa entender que cada casa tem seu jeito e hoje lá, ela na nossa sala teve um slide onde ela leu o seguinte, né? Aliás, foi na palestra, né? Todos nós estamos no lugar exato onde deveríamos estar. Foi o Carlos também aí apresentou lá. Estamos onde deveríamos estar. O trabalho que você faz na casa espírita é maravilhoso, é lindo. O mais simples, eu lembro de Severino Ramos. Vocês sabem quem é Severino Ramos? Quem não conhece? E eu lembro de Severino Ramos, nos meus primeiros egépios, ele dizia assim: chegue na casa espírita e diga assim: olha, eu só sei entregar a mensagem. Seja o melhor entregador de mensagem da história do centro espírita. E para encerrar, quando a gente fala de fraternidade que remete-se ao amor, eu queria assim, terminar com uma história de se deu branco agora no nome da autor espiritual, uma psicografia do livro Amor e Vida. Amor e Vida. Tinham dois jovens que foram colher a lenha, né, no bosque, para levar para suas casas. E na saída da aldeia tinha um velho que dizia ser louco. Na verdade, ele é médico, vidente. E quando ele viu os jovens caminhando para o bosque para colher a lenha, viu duas sombras trevosas acompanhando os dois jovens. E ele se aperreou. O nosso nordestinês ficou aperreado. E como dizer esses jovens que não entrem no bosque, porque eles vão morrer? E aí ele deu um jeitinho assim, fez um arrodeio muito grande para tentar convencer os jovens a não entrarem. Os jovens deram de ombro porque a história é que o homem era louco. Ele não distinguia gente morta. É louco. Entraram no bosque. Um homem que estava próximo observou e disse: eu vou ficar aqui esperando para ver o que esse negócio vai dar. E duas uma, ou eles morrem ou eles voltam. E eles voltaram. E aí o médico vidente viu os dois jovens voltando, mais felizes do que quando entraram, com os alforjes cheios de madeira, de lenha, de papel. E aí o homem foi lá e chamou os jovens: vem cá, rapaz, você é doido, além de doido, você é mentiroso. Porque disse que eles poderiam morrer, corria risco de morrer se entrasse no bosque. E o rapaz tão sorridente, feliz, aí ele olhou assim e disse: não tem nenhuma sombra mais. Me digam o que aconteceu no bosque. Mas nada. A gente entrou, escolhemos as árvores que íamos cortar, cortamos e voltamos. Não, deve ter acontecido mais alguma coisa. Tentem lembrar, um deles lembrou: lembrei. Lembram daquele viajante que vinha em sentido contrário, pobre mendigo, que nos pediu que comesse, se tinha para dar alguma coisa a ele, e eles tinham levado cada um pedaço de pão. E eles deram pão, muito pãozinho, aquele mendigo que abençoou, seguiu o caminho deles em sentido da aldeia, e os jovens continuaram no sentido do bosque. E o velhinho disse: derramem a lenha agora. Quando eles derramaram a lenha, tinha uma serpente que tinha sido partida a lenha. Aí ele riu e disse assim: o que é que eu posso fazer se a justiça de Deus se dobra pelo pão? Muito bom. Você conta a história, fica emocionado, né? Estou vendo nos seus olhos ali. Pode chorar, Carlos, chora. Realmente, toda a história de fraternidade, que nos remete à nossa consciência, à empatia, faz isso para mim. É emocionante. A gente vai fazer uma rodada mais rápida agora, certo? Temos a ideia de um nova, a gente fecha nesse horário, que também para você personalizar. Mas antes de passar para mais uma rodada, é como você falou da questão de que a gente não tem no Espiritismo, a
gente não faz buscando o proselitivismo, né? A gente não está tentando trazer as pessoas. E aí vocês têm alguma coisa nesse sentido, que existe até dificuldade mesmo de ter os adeptos. Aí eu lembro de um comentário que a gente faz sempre, que é o seguinte: é muito difícil mesmo a gente conseguir adeptos para o espiritismo, porque tem que ter um despertar de consciência. Porque veja, se alguém me pergunta assim, olha, eu vou para lá porque eu estou precisando de uma coisa, eu preciso de um milagre. O espiritismo tem milagre? Não tem. Não tem. Vamos estudar, uma hora tem que ter paciência, tem que aceitar por isso, não acontecer nada. Tá, tudo bem, então não tem milagre. Mas pelo menos, se eu morrer, eu vou para o céu. Rapaz, tem céu também. Não tem céu também. Não é bem assim, aí a gente vai explicar que tem um negócio chamado umbral, para depois ir para outro estágio. Muitas moradas na casa do pai, aí eu falo, tá, tudo bem, então não tem céu, não tem milagre, mas me diga uma coisa. Mas não tem pena sentença. Se eu trabalhar muito, como vocês estão trabalhando aí, você falou, trabalhando, e o cara fez assim, vocês beijo, trabalhando demais. Se eu trabalhar muito, o que é que eu ganho quando eu morrer? Mais trabalho. Aí é difícil, né? É difícil. Então tem que compreender o que está por trás. O pior é que ele está no oscilar e chega Pois é. Né? Bom, mas aí você falou muitas coisas para a sua fraternidade e você citou festivais. Então vai fazer uma rodada rápida, caminhar para o encerramento. Festivais, é possível que vocês com orgulho e vaidade, que a gente sabe orgulho dos grandes males, né? Dá para ter um festival, o que nós temos feito contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade? A gente tem um festival, o movimento espírita. Veja só, você agora foi empresário. Você tem 2 minutos. Logo e a gente, é o seguinte, nós sabemos que o orgulho e a vaidade são os grandes entraves, né, da nossa evolução. Né? Isso é o que mais atrapalha, né, qualquer coisa, qualquer movimento. Né? E a gente sabe que nós, como espíritos ainda imperfeitos, temos o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas estamos justamente tentando trabalhar isso aí. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra que nós temos que nos conhecermos, nos aceitarmos, entendermos que somos imperfeitos e trabalharmos esse orgulho e essa vaidade. Não deixar que isso domine e nem me faça perder a minha existência atual. Então esse é o grande segredo de nós conseguirmos essa união. Porque, como o Cláudio falou, de todas as casas, e manda para uma, manda para outra, mas ainda às vezes acontece uma pontinha de orgulho, minha casa tem isso, tem mais gente, tem mais fluxo de frequentadores. Nós, né, nesse estágio cristão. Isso é normal, mas a gente tem que tentar mudar isso aí, né? Porque o movimento, ele quer essa unidade para que todos tenham um mesmo objetivo, trabalhar em um objetivo só, que é o quê? O amor ao próximo e aos nossos irmãos que nos chegam nas nossas casas. Mas estamos aí vamos caminhando devagar, um passo de cada vez, né? E a gente consegue chegar lá. E teremos festival. E a gente consegue. Então, vamos Estamos trabalhando para isso. Exato. Né? E aqui a gente está tendo o exemplo desses festivais. É justamente a união de todas as casas participando de um movimento como esse, que vai nos tornar mais fortes. Né? Então é isso. E nessa linha, Cristina, você tem citado transformação moral constante. Dentro dessa linha de transformação moral constante, em novo Cristiano. Transformação moral constante. A gente consegue sozinha? Não. Aí a gente fica pensando aí, voltando aí para as conversas anteriores. Unificação quer dizer que a gente tem que ser todo mundo igual? Não. Nem as nossas casas espíritas são iguais
muito menos nós. Cada um de nós é diferente. Mas nós precisamos uns dos outros. Vocês estavam falando do festivais. E quando o Cláudio falava, eu me lembrava de uma história muito antiga, uma história de um trabalhador que começou a se ausentar da casa espírita e sem dar notícia nenhuma. Aí começaram a sentir falta do trabalhador e o dirigente disse assim, eu vou lá, vou ver o que foi que aconteceu. Chegou lá, bateu na porta, ele olhou e disse, ainda veio ele me chamar para voltar para casa de novo. Eu não quero não. Mas não podia mandar o outro embora simplesmente, né? Abriu a porta, o outro entrou, era um local mais friozinho do que Garanhuns. Tinha uma lareirazinha ali. Aí o outro entrou, deu boa noite, e tirou uma brasinha da lareira, deixou do lado de fora e ficou lá olhando a brasa. Que era bem vermelhinha, né? Esfriar, 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 esfriar. Depois que a brasa estava bem pretinha, bem fria, ele pegou de volta, botou na lareira de novo. Ela começou a encandecer outra vez. Aí o dirigente da casa levantou, deu boa noite e saiu. Aí o voluntário olhou assim para ele e fez, entendi a lição, amanhã eu volto. Isso é unificação. Isso nos leva ao festivais. Isso é o que nós precisamos para a nossa transformação. Estarmos juntos. Aquelas pedrinhas de carvão incandescentes não eram todas iguais. Umas eram compridas, outras eram arredondadas. Mas juntas, produziam calor. Isso é o que nós precisamos para a gente ter coragem de continuar. Para a gente ter coragem de aprender coisas novas todo dia. Para a gente ter coragem de olhar para os ensinamentos de Jesus e dizer assim, conte comigo. Eu posso ser um fragmento, uma fagulha daquele fogo. Eu posso ser uma brasa enorme. Mas eu sou importante para essa lareira, para esse calor. Esse é o objetivo da minha estada aqui. Aprender a amar, para poder compartilhar o que eu já tenho, o que eu já sei. E eu só vou conseguir fazer isso me conhecendo, olhando naquele espelho, sabendo o que é que eu preciso, mas sobretudo me reconhecendo. Eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos uns dos outros para que a gente possa sentir esse calor. E a gente tem essa coragem, essa força para continuar semeando. Desde ontem que eu falo muito da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Se olhar onde estava jogando as sementes. Possamos todos nós continuar semeando, porque assim nós estaremos nos conhecendo, promovendo a nossa melhoria e o nosso progresso espiritual. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Obrigado. Nosso irmão, Cláudio, recuperou você aí? Você citou o livro dos Espíritos 2, né? E aí, para quem não está recebendo essa informação ainda, tem uma autora que disse receber uma autorização mediúnica diretamente de Kardec para fazer uma avaliação do livro dos Espíritos. Então, está acontecendo isso aí, né? E aí a gente pergunta, precisamos de uma nova codificação para o novo espiritismo, para o novo cristianismo? Algum tempo atrás, meu amigo Luciano Fábio me chamou no canal dele para falar sobre os modismos espíritas, que de tempos em tempos aparecem. E hoje lá no estúdio, eu adorei ficar naquela sala lá, né? A gente falou o seguinte, que as pessoas dizem que a gente na cabeça é uma caixinha fechada, não entra nada, isso não. Até foi citado, quem foi o amigo que citou, lá em Osho, que Kardec afirmou que se a ciência provar que o espiritismo está em erro,
Deixa o Espiritismo e siga assim. Está lá na gente, né? E até agora não apareceu nada que desabone, desaprove, destitua a obra de Kardec em absolutamente nada. Eu, pelo menos, não sei. Eu sou ignorante, não tenho nem nível superior. Mas vocês já viram alguma coisa, alguma pesquisa? Muito pelo contrário. Todas as pesquisas que aparecem, elas reforçam as teses. Muitas teses, como por exemplo, a Gênese de Kardec coloca muitas teses. Quando surgiu a descoberta do bóson de Higgs, foi, não sei se vocês viram, teve até espíritas debatendo o assunto, era um fluido cósmico universal. E aí eu conversando com eles, eu acho que não é não. Porque o bóson de Higgs não está igual em todo o universo como ensina a Gênese de Kardec. Então o que é que nós vemos? Nós não precisamos de atualizar Kardec. Nem sonho com isso, pelo amor de Deus. Aí eu sou cabeça fechada. Mas nós precisamos estudar, analisar, conhecer, compreender, entender o que foi dito hoje no das salas. Que ele falou, ele organizou a codificação em uma época diferente, com as descobertas da época. Se Kardec vem hoje, meu Deus, como seria a codificação? A descoberta científica na área da biologia. Tem um livro que eu gostaria de citar, que eu acho que alguém deve ter lido. Atualidade do Pensamento Espírita. Pelo espírito Viana de Carvalho, psicografado por Isau. Gente, ciências jurídicas, ciências biológicas, filosóficas, sociológicas, à luz do Espiritismo. Não é atualização de Kardec. Ele está falando de assuntos que não existiam na época de Kardec. E aí a gente pergunta o seguinte: precisamos atualizar Kardec? Vamos fazer a pergunta e vocês vão responder. Já nos amamos uns aos outros como Jesus nos ensinou? Sim ou não? Então não podemos atualizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Já perdoamos o nosso inimigo, nosso adversário? Não chega a estar assim, né? Então a gente não pode atualizar o Espiritismo. Já temos plena comunicação com os espíritos sublimes, então eu não posso atualizar o livro dos médiuns. E no livro dos espíritos, já cumprimos toda a terceira parte. Pronto, obrigado. Só uma reflexão. O nosso querido André Peixinho da Federação. Eu ia nessa fala dele. Um grande vulto aqui que anda aí no movimento espírita, inclusive frequentando Pernambuco, foi atrás de Peixinho porque disse que precisava de uma atualizada do livro dos espíritos. E Peixinho era um homem que ele comia livro, né? Ele disse: se você já conhece o livro dos espíritos, porque eu particularmente ainda não conheço não. O cara foi e saiu. É exatamente essa forma. A gente só pode atualizar, melhorar, corrigir aquilo que a gente conhece Você sabia quantas vezes o livro dos espíritos Peixinho? Até os 50 eu contei. Dos 50 eu contei. Eu ainda estou aprendendo, né? Ainda estou aprendendo. Você já conhece? Minha irmã Marinal, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Para gente caminhar para o nosso encerramento. 2 minutos e meio, fique deputado. Vou dar 3 minutos. Não, pode ser. Estou brincando. Olha, você citou, e certamente conhecido da maioria de nós aqui, o capítulo em que Jesus não veio destruir a lei, né? Mas sem ratificar a lei dos profetas. Quando a gente fala da lei dos profetas, não veio destruir a lei, e a gente fala do novo cristianismo, e diz que o novo cristianismo é o Espiritismo. E nós também dizemos ser o Consolador prometido. Por quê? De forma assim bem... O que é essa relação? Qual é a relação? Por que nós dizemos que o Espiritismo é o Consolador prometido? A doutrina do Espírito é o Consolador prometido? Certo. Vou ficar em pé porque eu me sinto melhor falando. Bem, quando Jesus disse: não vim destruir a lei, nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento, é porque naquela época, se nós formos contextualizar, há mais de 2 mil anos atrás, o que é que esperava a população da época? Eles esperavam um líder político
um profeta que também liderasse o povo para libertar do jugo romano. Então, quando Jesus diz que não veio destruir a lei nem os profetas, Jesus também quis deixar claro que os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai correspondem à primeira revelação da lei de Deus à humanidade. Eu sou formada em Direito, que eu falo daí da ciência jurídica. Moisés foi um legislador também. Ele precisou criar leis civis e leis cruéis. E quem estuda Direito sabe, por exemplo, que a pena de talião, com a qual nós não podemos concordar, olho por olho, dente por dente, foi adotada por Moisés, para poder se fazer respeitar a questão da disciplina, da vigilância. Então ele precisou fazer isso. E não vamos nem citar outros exemplos do Velho Testamento, porque havia pena cruel, é o que nós chamamos no direito de período primitivo da evolução do direito penal e da própria pena. Eu não vou, prometo que não vou dar aula de direito, mas Jesus se referia a isso. E quando Jesus disse dar cumprimento aos 10 mandamentos. Se nós pegarmos os 10 mandamentos e fizermos uma reflexão para hoje, os 10 mandamentos continuam vigentes, continuam valendo moral, espiritualmente, eticamente. E aí Jesus veio e resumiu esses 10 mandamentos a apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso espírito, com todo o nosso coração. E o segundo mandamento, que complementa o primeiro, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então Jesus veio substituir os 10 pelo amor universal. E com relação à doutrina espírita, na conversa com Pedro em Cafarnaum, está em Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, naquela conversa, quando Jesus cura o paralítico em Cafarnaum, e Pedro percebe que Jesus está cansado, leva para o quintal de Pedro, onde parte segundo Amélia Rodrigues, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. É aí que Jesus também promete que no tempo certo, ele pediria ao Pai, como pediu, e o Pai enviaria, como enviou, um novo Consolador. E esse Consolador é a doutrina espírita. Porque veio restaurar. Restaurar o quê? A essência dos ensinamentos de Jesus. O amor universal, a fraternidade, a caridade. E outra coisa que, dentro do que foi dito, que eu me sinto vontade de dizer aqui, é o que nós podemos fazer para que esse novo cristianismo, para que o espiritismo, na sua essência, esteja em nossas vidas, em nossas mentes e em nossos corações. Eu vou citar o que eu entendo, quem quiser depois pode fazer qualquer observação que eu vou aceitar, mas eu acho que além da base doutrinária, sem estudar a doutrina, nós temos que ter muito cuidado, inclusive com os modismos, que eu já vi tudo isso, e hoje em dia com a internet o perigo é muito maior. Muitas vezes nós pegamos uma palestra, um vídeo, fulano falou muito bem, vamos ouvir, mas de repente sai uma heresia. Quem não conhece a doutrina espírita, quem não estudou a codificação, vai dizer, tá certo, é isso mesmo. Então, a nossa segurança, de nós espíritas, os trabalhadores da última hora, é conhecer Kardec. Kardec não precisa ser atualizado, Kardec precisa ser vivido. E como é que nós vamos conseguir isso? Oração e vigilância, em primeiro lugar. Nós conhecemos a nós próprios, nós temos orado o suficiente. Eu sou professora de Direito Penal e uma coisa que eu ensino aos meus alunos tem a ver com isso. Eu ensino na teoria do crime o intercrimes. Para quem não sabe, é o caminho do crime. Essa palavra vem do latim, vem do romano. E aí, o caminho do crime, lá no senso tem outros desdobramentos que eu não posso explicar aqui, mas o crime começa primeiro aqui, ó, na mente, na cogitação. Depois vem a preparação. Quando o agente do crime, aquele que sentiu vontade de delinquir, seja lá o que for, ele começa a dizer, vou fazer isto, isto e aquilo. Seria a premeditação, que no Brasil nem qualificadora do crime é. Aí vem a terceira fase. Ele pensou, ele planejou, ele executa. E na execução, existe uma possibilidade jurídica e também existe dentro do Evangelho de Jesus, de nós começarmos uma conduta de forma equivocada e vir uma assistência espiritual porque nós oramos, ou porque alguém chegou perto, deu um toque, ou porque nós despertamos, aí nós paramos. Isso se chama crime tentado. E o Brasil já pune a tentativa. Quem inicia a execução de um crime, mesmo que pare, será responsabilizado de acordo com o ordenamento jurídico. E a última fase do crime é a consumação.
O exaurimento, que alguns dizem que é fase, não é, vai levar a outra consequência jurídica. Por que eu disse isso? Tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque a lei material, ela, quando foi redigida, quem estava redigindo também estava sendo assistido pela espiritualidade. Então tem tudo a ver. Nós precisamos conhecer a nós próprios. Espera aí, porque eu estou pensando aqui, eu disse isso há poucos dias, em alguns dos estudos, eu estou pensando isso, às vezes eu estou até dirigindo uma faculdade e vem uma ideia estapafúrdia. Por que eu estou pensando isso agora? Eu preciso parar. Então, imediatamente, quando eu tenho que dizer também aqui, quando eu estou mais equilibrada, eu paro, não paro o carro, mas se for preciso, não vou parar. Paro aquele pensamento e faço uma prece. Pai Nosso, ou peço um pedido, faço um pedido imediatamente a Deus de socorro para aquilo sair da minha cabeça, porque aquilo me angustia. E eu preciso estar calma e tranquila para enfrentar uma sala de aula, para enfrentar uma audiência em que nós vamos apurar um fato, muitas vezes hediondo. Então isso vale para o direito, ciência jurídica, isso vale para a nossa vida. Antes de tomar uma decisão imprevidente, vou fazer isso pela emoção, sem usar a razão, vamos parar para pensar. Será que isso vai fazer bem a alguém? Será que isso vai ajudar fulano de tal, vai ajudar a minha família, vai me ajudar, isso é bom? Ou isso vai trazer uma consequência nefasta? E eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Eu tenho cometido grandes equívocos, mas a questão é uma só. Se eu tivesse refletido mais, se eu tivesse orado mais, e aí eu me coloco nessa posição de ré, com certeza meus erros seriam menores, teriam pelo menos na quantidade. Mas vale para nós. O novo cristianismo nasceu no século XIX. Nasceu em nossas mentes, em nossos corações. Nós estudamos. Eu sou apaixonada pela doutrina espírita, o que não quer dizer que eu tenha condições de colocá-la em prática. Tenho me esforçado. Agora, entre esse amor pela doutrina, essa dedicação ao trabalho e a vivência diária, esta deve ser a nossa preocupação maior. Se estamos conseguindo ou não, só Deus pode avaliar. Mas que nos esforcemos todos os dias, que peçamos todos os dias a Deus força e coragem para tomarmos as melhores decisões e que sejamos gratos. Gratos pela vida, gratos pela oportunidade de termos conhecido a doutrina. E eu disse isso há pouco tempo, hoje ainda. Se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita na minha juventude, talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse enfrentado todas as dificuldades que eu enfrentei, de toda a natureza, talvez eu também tivesse trilhado outro caminho. Então, ninguém está no lugar errado, como foi dito aqui. Nós só temos o que merecemos e a palavra de ordem é fé, coragem, perseverança, aliás, palavras de ordem, amor em toda a sua plenitude, porque a caridade é filha do amor e a caridade é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Tem mensagens que colocam de maneira muito bela que a caridade é o amor em movimento. O nosso amor tem se movimentado ultimamente. É uma pergunta que cada um deve responder. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, na verdade, a todos. Obrigada também a todos que estão aqui. Obrigado, Paulo, Cristina Pires e Magal. Naturalmente, obrigado a todos vocês que estão me acompanhando até agora. Quando você fala da questão das leis, da lei mosaica, que já foi uma grande evolução, sim, né? Com certeza. Digamos assim, não dava para ser uma transição como gostaríamos. Aliás, as leis hoje ainda não chegaram no que deve ser, Com certeza. 4.000 anos depois. Mas aí, só lembrando, as leis mosaicas, elas têm 613 mandamentos. As leis judaicas são 613 mandamentos da Torá. Sendo 365 deles de dizer assim, não, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido. E 248 são positivas. Faça isso, faça aquilo. Que é, por exemplo, não matarás. É uma lei, é uma dessas 365. E das 248, por exemplo, honrar pai e mãe. Então, dizendo o que fazer. Então, nós já tivemos uma evolução muito grande, que baixamos das 365 para 10. Sim. Das 10 para amar a Deus sobre todas as coisas. Lá na frente, vamos nos amar todos, inclusive a Deus. Vai ser uma coisa só. Vai ser lindo. Todo mundo ama, vai ser lindo. Então, mais uma vez, nossa gratidão e para o encerramento,
nós vamos convidar o irmão André Vasconcelos para fazer André a prece. Luiz, André Luiz, está aqui para direto fazer a do nosso nossa lado. prece final. Por favor. Direto do nosso lado. Não sabia. Não é por nada não, mas Foi desse novo É o que André Espírito André Luiz. Bom, eu tive um histórico, um pequeno período no Exército, e dizia-se o seguinte: soldado no quartel é serviço. Então, Soldado trabalhador. vamos manter primeiro nossa alegria de estarmos aqui junto a todos, a consciência de que a doutrina realmente é o motivo de nossa união, e aí é o feixe, que está muito bem dito na 331 no livro dos Médiuns. Então, Jesus, divino amigo, inspira-nos para que sejamos verdadeiros novos cristãos. Quando vemos informações do querido Bezerra convocando-nos à atividade de sermos verdadeiramente os novos cristãos, ou o novo cristianismo, que nunca mudou, apenas uma nova convocação para cumprirmos os ideais do Cristo em cada um de nós, conscientes que somos centelha divina, que temos todos a genética do Pai, e que essa genética verdadeira possa motivar-nos aos novos trabalhos que o cristianismo nos cobra. Simplesmente, mais do que unirmos, amarmos, eis a tarefa, trabalharmos o máximo possível para dignificar um esforço imenso de Jesus a toda a humanidade. Humanidade esta que transforma-se visivelmente e que possamos, então, merecer a condição da nova casa, trabalhando, melhorando-nos e distribuindo, sim, o pão da vida, com a consciência absoluta de que Jesus, na primeira pessoa, fala claramente que é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém irá ao Pai sem ser por Ele. Então, divino amigo, voltamos a te pedir inspiração para cumprirmos as tarefas a que todos nós já fomos há muito tempo chamados. Que a tua luz e teu amor nos abençoe a todos e abençoe a bela e santa doutrina nas palavras de São Bento, a doutrina espírita. Mas nada, eu vou passar a palavra para você, como nossa filha, para o encerramento. Nós estamos muito gratos e felizes por recebermos o evento Intercepa, a integração dos centros espíritas de Pernambuco, e que outros eventos venham. Estamos todos aqui à disposição, tentando ser, como disse Cláudio, o fecho, né, de várias. Estamos tentando trabalhar em conjunto. É difícil, as dificuldades, principalmente depois da pandemia, têm sido multiplicadas, mas precisamos trabalhar. Trabalhar é a palavra de ordem, por amor a Deus, a Jesus, a doutrina espírita, e tendo em vista o nosso processo de evolução moral e espiritual. Gratidão, nossas portas sempre estarão abertas para todos. Pois não? Aqui na casa do Deus Amanhã,
Amanhã tem Paulo Kardec, a continuação das oficinas. Não é isso? 8h30 já está dentro lá, né? Pode explicar, inclusive, para cá dizer quais são as oficinas. Tá bom. Amanhã. A nossa programação aqui para amanhã, a partir das 9h, nós já estaremos acolhendo, sendo acolhidos a partir das 8h30, lá na Seara Espírita Kardec, com a abertura 9h10, distribuição dos participantes para oficinas, e nós teremos uma oficina que a gente chamou de D, porque tivemos 3 hoje, a BC, a oficina D, internet e saúde integral do jovem, o autocuidado com o corpo e a alma, com Ana Maria Champone, que é a nossa coordenadora da área de juventude. A oficina F é atendimento fraterno e espiritual, com José Gomes, nosso Zezinho, pouca gente conhece ele. E com um intervalo de 11 até 11h30. Faltou outra. Desculpa, eu pulei a oficina E. Sustentabilidade financeira do movimento espírita, com o Oscar. O Oscar Pereira, que também está aqui conosco. Às 11h, às 11h30 teremos um intervalo, aquele momento especial, né? O pessoal nem quer ir, mas aí a gente vai, né? E voltamos para a apresentação do resultado dos trabalhos. Almoçamos a partir do meio-dia e retornaremos. Caravana retorna para esse. Feliz trabalhar. Nossa, 47.